Eu me lembro claramente dos meus dias de escola. Desde cedo, a minha vida foi uma constante batalha. A minha família ela era muito pobre e eu sempre fui a menina que não tinha roupas novas e não tinha brinquedos caros e muitas vezes eu não tinha nem o que comer decentemente. Esse era o meu mundo e era um mundo que me marcou profundamente. Na escola, as coisas não eram diferentes. Os outros alunos sempre faziam questão de me lembrar da minha condição. Olha lá, pobrezinha, eles riam. As minhas roupas, muitas vezes remendadas, eram motivo de piada. E eu tentava me concentrar nos estudos, mas a humilhação era constante e difícil de ignorar. A minha única válvula de escape eram os meus livros. Eu adorava ler. A biblioteca da escola era o meu refúgio, o único lugar onde eu podia me perder em histórias e esquecer por um momento das dificuldades da minha realidade. Mas até isso se tornou um problema. Havia uma menina, em particular, a Clara, que parecia ter prazer em me ver sofrer. Clara era bonita, rica e popular, tudo que eu não era. Ela sempre encontrava um jeito de me humilhar na frente dos outros. Se eu levantasse a mão para responder uma pergunta, ela já ria e sussurrava algo para seus amigos, fazendo todos caçoarem de mim também. Os professores, embora cientes do que acontecia, raramente intervinham. Parecia mais fácil fingir que não viam nada. Havia um professor, no entanto, que sempre me olhava com uma espécie de tristeza nos olhos. Era professora de literatura, Dona Marta. Ela parecia entender a minha situação, mas não estava limitada em como poderia me ajudar. Um dia, durante o intervalo, Clara se superou na crueldade. Eu estava lendo um livro no Escape, quando ela veio e arrancou o livro das minhas mãos, jogando no chão. Hahaha, você acha que vai conseguir algo lendo esses livros velhos? Ela zombou. Você nunca vai sair dessa pobreza. Eu quis chorar, mas segurei as lágrimas. Não queria dar a ela o prazer de me ver chorar, mas por dentro eu estava desmoronando. Naquele momento, jurei a mim mesma que eu iria provar que ela estava errada. Eu iria sair daquela pobreza, custasse o que custasse. A partir daquele dia, eu comecei a estudar com mais afinco. Cada livro, cada lição eu absorvia como se a minha vida dependesse disso, e de certa forma dependia. Eu sabia que a educação era a minha única saída, mas os obstáculos eram muitos. Além da humilhação diária, havia também as dificuldades em casa. Meus pais faziam o possível para nos sustentar, mas o dinheiro nunca era o suficiente. Muitas vezes eu tinha que estudar à luz de velas, porque a eletricidade havia sido cortada. Mas eu não desistia. Um dia, Dona Marta me chamou após a aula. Eu vejo quanto você se esforça, ela disse, e vejo o potencial que você tem, ela disse. Eu queria ajudar você. Ela começou a me dar livros extras para ler e tarefas especiais para me desafiar. Era a primeira vez que alguém acreditava em mim. Com o apoio da Dona Marta, eu comecei a participar de concursos de redação. Eu ganhei alguns. E isso me deu uma nova confiança. Mas a Clara e seus amigos nunca deixavam de tentar me derrubar. Você acha que quer ganhar esses concursos? Vai mudar alguma coisa? Clara ria. Você ainda é a pobrezinha da escola. As coisas começaram a mudar no último ano do ensino médio. Eu fui aceita em um programa de bolsas de estudo para alunos de baixa renda. Isso significa que eu poderia ir para a universidade, algo que parecia impossível antes. Clara ficou furiosa.
Como uma ninguém como você conseguiu isso? Ela gritou. A minha determinação só crescia. Na universidade, eu me dediquei ainda mais aos estudos. Eu estava cercada por pessoas que valorizavam o conhecimento e o esforço. E pela primeira vez na vida, eu sentia que estava no lugar certo. Enquanto eu prosperava na universidade, Clara continuava sua vida de luxo. Ela entrou em uma universidade particular, onde o status era mais importante que o esforço. Mas o mundo real não perdoa e as coisas começaram a mudar para ela. Na universidade, eu conheci pessoas incríveis que me inspiraram, professores que viam meu potencial, colegas que compartilhavam as minhas aspirações. Eu me envolvi em projetos e estágios que me abriram portas para oportunidades que eu nunca sonhei. A cada semestre, eu via meus sonhos se aproximando. Eu queria trabalhar em uma grande empresa, queria fazer a diferença no mundo. E finalmente, no meu último ano, eu consegui um estágio em uma empresa renomada. Era a oportunidade que eu esperava. O estágio foi um desafio, mas eu estava preparada. Todo esforço e as humilhações que eu havia sofrido me tornaram-se mais forte. Eu sabia que podia superar qualquer obstáculo e assim fui contratada como funcionária efetiva logo após me formar. Meu primeiro dia como funcionária foi um marco na minha vida. Eu me sentei na minha mesa, olhei ao redor e pensei em todo o caminho que havia percorrido. Lembrei-me das palavras de Clara e sorri. Ela estava errada. Eu consegui. Enquanto a minha carreira prosperava, Clara começou a enfrentar dificuldades. Seus privilégios não a preparavam para o mundo real. Sem a capacidade de se adaptar e trabalhar duro, ela foi ficando para trás. Encontrei Clara anos depois, em um evento da empresa. Ela estava lá como convidada e eu como uma das organizadoras. O olhar de surpresa em seu rosto quando me viu foi inesquecível. Você? Ela perguntou incrédula. Como você conseguiu isso? Respondi com um sorriso, com muito esforço e determinação. Clara, algo que você nunca entendeu. Ela não tinha resposta. Pela primeira vez eu a vi a vulnerabilidade em seus olhos. A ironia da situação não passou despercebida. A menina que ela tanto humilhava agora estava em uma posição de sucesso que ela jamais imaginou. Clara tentou disfarçar o seu desconforto, mas era claro que ela estava abalada. Eu me aproximei dela, não como vingança, mas como compaixão. Todos nós temos nossas lutas, Clara. O que importa é como as enfrentamos. Ela me olhou sem palavras e pela primeira vez pareceu realmente refletir sobre as suas ações. Enquanto Clara enfrentava seus próprios demônios, minha carreira continuava a prosperar. Fui promovida várias vezes e cada novo desafio me trouxe mais aprendizado e crescimento. Eu sabia que todo o meu sucesso era fruto de minha perseverança e da ajuda daqueles que acreditaram em mim. Anos depois, fui convidada a dar uma palestra na minha antiga escola. Falar para os alunos que estavam onde eu estive um dia foi uma experiência emocionante. Eu compartilhei a minha história, minhas lutas e minhas vitórias. Após a palestra, uma menina se aproximou de mim. Seus olhos brilhavam de admiração e esperança. Você me inspirou, ela disse. Eu também quero sair dessa pobreza e fazer algo grande. Vi em seus olhos o mesmo fogo que havia em mim tantos anos atrás. Dei a ela o mesmo conselho que Dona Marta me deu. Nunca desista. Use cada obstáculo como uma oportunidade para crescer. E lembre-se sempre que haverá alguém que acredita em você, mesmo que você não veja. Ela sorriu e me abraçou. Deixei a escola naquele dia com o coração leve. Sabia que a minha história havia tocado alguém, assim como eu fui tocada pelas palavras e ações de Dona Marta.
Era um ciclo de inspiração e superação que continuava. Refletindo sobre a minha jornada, percebi o quanto havia mudado. Eu não era mais a menina tímida e assustada, mas uma mulher forte e determinada. Cada humilhação, cada desafio me moldou para quem eu sou hoje. A minha carreira continuava em ascensão. Recebi uma oferta para uma posição de liderança em outra empresa. Era uma oportunidade incrível e eu sabia que era o próximo passo na minha trajetória. Aceitei a oferta e me mudei para uma nova cidade. O novo ambiente trouxe novos desafios, mas também novas oportunidades. Eu estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. Na nova empresa, encontrei um ambiente acolhedor e colaborativo. Meus colegas e superiores respeitavam a minha experiência e valorizaram a minha contribuição. Eu sentia que estava exatamente onde deveria estar. Clara, por outro lado, estava enfrentando um período difícil. Seus privilégios de infância não a preparavam para os desafios reais da vida adulta. Ela foi demitida do seu emprego e estava lutando para encontrar um novo caminho. Um dia, recebi uma mensagem inesperada. Era de Clara, ela queria se encontrar. Eu hesitei, mas concordei e nos encontramos. Nos encontramos em um café da cidade. Clara estava diferente. Havia uma humildade em seu semblante, que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia cansada, desgastada pelas dificuldades que havia enfrentado. Obrigada por me encontrar. Ela começou visivelmente nervosa. Eu sei que te fiz muito mal no passado. Eu sinto muito por isso. Eu era jovem e estúpida e não entendi o quanto as minhas ações te afetavam. Suas palavras me pegaram de surpresa. Durante anos eu sonhei com esse momento, mas agora que ele estava acontecendo, eu não sentia vingança, sentia compaixão. Eu aprecio o seu pedido de desculpas, Clara. Respondi calmamente, mas o importante é o que você faz a partir de agora. Ela parecia aliviada, mas também curiosa. Como você conseguiu superar tudo? Como conseguiu ser tão forte? Clara perguntou, genuinamente interessada. Contei a ela sobre a Dona Marta, os concursos de redação e a bolsa de estudos. Falei sobre as noites de estudo, à luz de velas e sobre a determinação que me guiou. Foi uma combinação de apoio, determinação e a vontade de mudar minha vida, expliquei. Clara escutava atentamente, absorvendo cada palavra. Eu realmente quero mudar, ela disse, com lágrimas nos olhos. Eu quero ser alguém melhor, mas não sei por onde eu começar. Decidi ajudá-la. Ofereci orientação e apoio. Vamos começar com um plano, sugeri. Quais são os seus interesses? O que você gostaria de fazer? Ela parecia surpresa com a minha oferta, mas aceitou de bom grado. Passamos as próximas semanas nos encontrando regularmente. Eu ajudei a identificar suas habilidades e interesses e juntas traçamos um plano para ela se reerguer. Clara estava disposta a trabalhar duro e pela primeira vez vi nela um brilho de esperança. Enquanto Clara trabalhava em sua nova trajetória, eu continuava a me destacar na minha carreira. Minha nova posição de liderança me trouxe desafios, mas também muitas recompensas. Eu estava ajudando a moldar a empresa e a fazer uma diferença real. Criei um programa de mentoria para jovens talentos, inspirado no apoio que eu recebi de Dona Marta. Era uma forma de dar a volta à comunidade e garantir que os outros tivessem a oportunidade de brilhar. Clara também começou a prosperar. Com a nossa orientação, ela encontrou uma paixão por design gráfico e começou a estudar para se especializar na área. Sua dedicação era inspiradora e ela estava finalmente encontrando seu próprio caminho. Fiquei genuinamente feliz pelo progresso de Clara. Acompanhei seu crescimento com interesse e orgulho. E nossas conversas se tornaram frequentes.
A amizade que desenvolvemos parecia sólida e promissora. No entanto, a traição estava à espreita. Algumas semanas depois, uma colega de trabalho me informou que Clara havia usado informações confidenciais que eu havia compartilhado com ela para conseguir uma posição em uma empresa concorrente. O choque e a decepção foram devastadores. Sentia-me traída por alguém que eu havia ajudado e acreditado sinceramente. As noites que passei ajudando, a confiança que eu depositara nela, tudo parecia em vão. Decidi confrontar Clara. Encontramos novamente no mesmo café, onde começamos nossa jornada. Você traiu a minha confiança. Comecei com a voz firme. Eu te ajudei a encontrar um caminho e você usou o que eu compartilhei para sua vantagem pessoal. Clara parecia angustiada, as lágrimas rolando pelo seu rosto. Eu sinto muito, ela disse entre soluços. Eu não sabia que isso ia causar tanto dano. Eu me deixei levar pela ambição e acabei cometendo um erro terrível. Olhei para ela, meu coração dividido entre a dor e a compreensão. A traição não pode ser desfeita, falei, mas ainda há uma lição a ser apreendida aqui. O que importa agora é como você vai lidar com isso. Ela pediu desculpas e se comprometeu a corrigir seus erros. Disse que iria desenvolver o que havia obtido de forma ilícita e tentar reparar o dano que causou. Foi um alívio ouvir isso, mas a mágoa ainda estava presente. A traição de Clara me deixou mais forte e mais consciente. Aprendi que mesmo com as melhores intenções, nem todos vão agir com integridade. O que eu podia fazer agora era seguir em frente e continuar a construir minha própria trajetória. A minha carreira continuou a prosperar, mas a decepção me fez refletir sobre minhas escolhas e as pessoas em que eu confio. Apesar da traição, eu mantive o meu foco e meu compromisso com o programa de mentoria, o que se tornou um sucesso ainda maior. Clara seguiu seu caminho, mas o nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Ela fez o possível para corrigir seus erros e reconstruir sua reputação. A traição foi um divisor de águas em nossas vidas, mas ambos aprendemos algo valioso. A minha trajetória foi marcada por desafios e triunfos, e cada experiência me moldou para ser quem eu sou hoje. O sucesso não é apenas sobre chegar ao topo, mas também sobre como enfrentamos adversidades e aprendemos com elas. Hoje, continuo a inspirar e apoiar os outros, mantendo a fé em mim mesma e nos outros. Aprendi que a vida é feita de altos e baixos e que o verdadeiro sucesso está como enfrentamos as dificuldades e seguimos em frente, independentemente das traições e obstáculos que surgem no caminho. Cada capítulo da minha história, incluindo a traição de Clara, contribuiu para a pessoa que me tornei. E apesar dos desafios, o meu compromisso com a integridade e o desejo de ajudar os outros permanecem inabaláveis. Eu sou grata por todas as lições que aprendi e pelas pessoas que estiveram ao meu lado. O caminho para o sucesso é muitas vezes repleto de testes, mas é a forma como os enfrentamos que define nossa verdadeira força de caráter. E assim continua minha jornada com esperança e determinação. Olhando para trás, vejo uma história de superação e crescimento, marcada por altos e baixos, mas sempre avançando em direção ao futuro, que eu construí com tanto esforço e dedicação. Então, gente, esse aqui foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vai deixando um like e vão inscrever no nosso canal também. Se você quiser algum tipo de história, comente, coloque lá nos comentários alguma história ou algum tipo de história que você queria ouvir. Tchau, tchau e até a próxima!